Conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira. Todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa de música, hoje não é música, o programa Conversa entre Amigos, emissão para este dia 18 de fevereiro do ano 2023. Vamos estar consigo até bem perto das 19 horas. Já sabe que depois também pode ouvir o nosso programa em podcast. Também, se quiser, também pode participar, basta enviar um e-mail para ondanacionalradio@gmail.com e depois diz daquilo que quer vir então falar comigo, com o Narciso ou o Diamantino, deixa o seu contacto, depois nós entramos em contacto consigo. Narciso, então, muito boa tarde, sejas bem-vindo mais uma vez aqui ao Conversa entre Amigos. Olha, então, muito boa tarde para ti, para os nossos ouvintes e também para o nosso convidado. Mais uma vez aqui a substituir o Diamantino, porque, pronto, nem sempre dá. O Diamantino está com uma lesão muscular. Não, está com uma lesão de voz, por isso também não posso estar muito por aqui. Ok, vamos então começar? Vamos então começar. Vais apresentar então o nosso convidado, a quem eu também, em primeiro lugar, quero agradecer por ter aceito o convite e ter vindo aqui à Onda Nacional ao Conversa entre Amigos. Isto não é uma entrevista, mas sim uma conversa entre três pessoas aqui sentadas à mesa, cada um em seu canto, para esta hora de emissão. Mais nada. Então, o nosso convidado é Nuno Silva. Boa tarde, Nuno. Quem é o Nuno? Olá, boa tarde. Agradeço desde já também o convite para estar aqui a falar um bocadinho sobre aquilo que eu faço no dia a dia, e também aproveito para desejar aqui muita sorte aqui para a Rádio Onda Nacional. Ora bem, passo aqui já a fazer uma espécie de auto-apresentação. Exatamente, assim. É assim mesmo. Portanto, eu venho aqui um bocadinho falar com vocês de um tema, pronto, em princípio já conhecido aqui do público, de Barcelos principalmente, que é sobre os caminhos de Santiago. Portanto, eu estou envolvido numa estrutura que dá apoio a peregrinos dos caminhos de Santiago. Hoje vamos aqui conversar um bocadinho, os três, vamos ficar aqui a saber um bocadinho o que é um albergue, o que é que o albergue oferece ao peregrino, qual é a história de Barcelos no caminho central português de Santiago. Pronto, e falar um bocadinho aqui sobre rotas, sobre histórias de peregrinos, e pronto, e tudo aquilo que também vier ao assunto, não é? Exatamente, mas além de estares com a parte do albergue, quem mais é o Nuno? O que mais é que o Nuno faz? O Nuno não estava à espera. O Nuno não é só, não pertence só ao albergue. Estas lides do albergue, pronto. Não é um hobby, mas pronto, é uma ocupação secundária. É uma ocupação que, na verdade, também ocupa bastante tempo. E passando, pronto, é extra o meu trabalho. Eu trabalho no município de Barcelos, na parte da gestão de resíduos. Esse é o meu trabalho, digamos assim, dia a dia. Recentemente, há uns anos atrás, surgiu uma oportunidade, através de um convite, para encabeçar aqui uma associação aqui da freguesia de Tamel São Pedro Fins. Pronto, deixo já a indicação, portanto, o albergue municipal de peregrinos fica em Tamel São Pedro Fins, não fica no centro. Deixa-me só perguntar-te, Nuno, albergue municipal, só há esse? O albergue municipal, por norma, só existe um em cada município, aqui do Caminho Central, e em Barcelos o albergue municipal é único. Há mais albergues, certo, de várias tipologias e gestão. Este, que pertence ao município de Barcelos, portanto, é único. Mas pertence ao município, também, mas é regulado, ou seja, tratado por uma associação. É feita, exatamente. Ok.
A gestão é feita localmente. Pronto, podes entrar já pela Recoleta. Deixa-me só fazer uma pergunta ao Nuno, ou ele pode-me confirmar. É verdade que os caminhos de Santiago estão a ser certificados? Sim. O processo já foi concluído. Foi formada uma... Até há pouco tempo não havia uma estrutura capacitada, reconhecida para fazer isso. O trabalho era feito assim um pouco pelos municípios e por pessoas ligadas ao caminho, que lutavam, e no fundo, o crescimento do Caminho de Santiago deveu-se à força de várias pessoas que quiseram, no fundo, levar isso para a frente e divulgar e criar. Entretanto, surgiu uma associação, que agora também não recordo o nome, mas é muito recente. Tem várias participações, como da Associação Jacobeia, dos municípios envolvidos, do Governo, das Secretarias de Estado do Turismo, etc. Formou-se um grupo, e esse grupo coube certificar não só os percursos, ou seja, delinear os percursos, porque havia ao longo destes anos havia alterações, havia desvios, havia etc., como também certificar locais de interesse, locais de paragem, os albergues, e também regulamentar um bocadinho o que é um albergue. É que um albergue, juridicamente, estava um bocadinho na zona cinzenta, digamos assim. Ainda hoje está. Pronto. Mas... Porque ser como o outro que nem é preto nem é branco. Porque, na verdade, um albergue é é uma coisa única. Não é considerado um hotel, uma hotelaria, não está na mesma categoria jurídica, não tem que responder às mesmas questões legais que um albergue, um hostel, ou mesmo um alojamento local. Portanto, funciona um bocadinho. Portanto, surgiram, no fundo, como uma rede de apoio, uma rede de ajuda, foram evoluindo para estruturas mais complexas, mas hoje em dia continua a ter uma conotação diferente de tudo o resto. E já vamos ver qual é a grande diferença de um albergue face a um hotel. Por exemplo, posso já adiantar, um albergue pretende apenas dar o apoio mínimo para a pernoita do peregrino. Não pode ter serviços extra, como refeições ou roupa, algo do género. Portanto, é apenas um local de pernoita. É só mesmo dormida. É dormida e um duchezinho, não? Um duche quente, Wi-Fi, para eles contactarem a família, que é muito importante. Claro. Uma lavandaria para lavar a roupa, uma cozinha para eles cozinharem qualquer coisa, que tragam ou que comprem durante o caminho, e uma cama. Uma cama é um teto, um aquecimento no inverno, por exemplo. Mas o importante disto tudo é que, ao contrário de um hotel em que portanto, no fundo o que se quer é privacidade, o albergue é o oposto. O albergue propicia o convívio, o aglomerado de pessoas, as convivências, o falarem da experiência, etc. Não há quartos privados, não há casas de banho privadas. Era mesmo isso que eu te ia perguntar. E estruturas, é tudo comum. E não há, inclusive, separação de sexos no quarto. Portanto, as pessoas dormem juntas, novos, velhos, homens, mulheres, pronto. Os duches, obviamente, são separados. Cada um na sua caminha, não é? Exatamente. Agora, os dormitórios são comunitários. Qual é a capacidade do albergue para... Aqui em Barcelos, portanto, este albergue municipal é o que tem a maior capacidade. Nós temos 42 camas. Portanto, já parece mais um hotel. É em forma de beliche, portanto, cama inferior e cama superior. É só o primeiro andar. Eu dormi muitos anos nisso, meu. Mas são confortáveis. São. O tamanho do beliche é de uma cama de solteiro. Claro. O colchão tem uma boa espessura. 90 por 1,90. Temos almofada. Pronto. A grande diferença é que, portanto, não temos roupa de cama. Pressupõe-se que o peregrino traga consigo, até por uma questão de higiene,
Um saco-cama. O saco-cama, Exatamente. Pronto. Eu digo-te que dormi se for inverno porque... mais grosso, se for verão um mais fino, não é? No verão até dá para dormir sem saco nem nada, mas está bem. Sim. Eu digo que dormi porque na casa dos meus pais era 2 beliches. Tínhamos 2 beliches na casa dos meus pais e quando eu andei a estudar no Porto era beliche também. E tu também era, não, Marcial? Também. No São Manuel? Também. Ora, vai em frente, não é? Ou seja, Nuno, antes de ir em frente, há quem faça também os caminhos de Santiago, porque há um bocado falaste no inverno, há quem faça também os caminhos de Santiago no inverno? Todo ano. O caminho de Santiago, como disse Narciso, é feito todo o ano. Aliás, o albergue está aberto e nós, que é um dos trabalhos que a associação tem que desenvolver, e daí, inclusive, ser uma gestão mais local e não pelo município diretamente, é que o albergue tem que funcionar 365 dias por ano, Natal, Ano Novo, feriados, tudo. Nunca fecha. Nunca fecha, temos sempre apoio permanente todos os dias. Todos. Quer dizer que essa associação tem funcionários. Pronto. Ou colaboradores, sim, pronto. Não. E não. Sim e não. Portanto, ou voluntários. Sim e não. Sim e não. Como disse, portanto, o albergue pertence ao município. Chama-se Albergue Municipal de Peregrinos de Barcelos, Casa da Recoleta. E esta Casa da Recoleta portanto, é um nome associado ao local, porque é um local, portanto, este albergue não foi construído ao acaso, foi construído sobre uma ruína, portanto, de um local, de uma recoleta. Uma recoleta, o que é? É um local de recolhimento e de recuperação, digamos assim, e foi erguido sobre essa recoleta, que já servia de apoio a peregrinos desde alguns séculos para trás, e agora foi, tanto, claro, melhorado, aumentado, modernizado, e passou a ser o Albergue Municipal de Barcelos, Casa da Recoleta. O nome sempre ficou, o nome tem bastante história. Inclusive Barcelos e também São Pedro Fins, sim. Pronto. E então, como dizia, o município, quando da inauguração do albergue em 2010, porque reparem bem, a peregrinação a Santiago já ocorre há séculos, não é? Mas só nos últimos 15 a 20 anos é que muita gente ouviu falar deste assunto. Claro. Portanto, houve uma massificação e uma divulgação muito grande nestes últimos 15 a 20 anos. Basicamente passámos de algumas dezenas de peregrinos, dezenas, por ano, a passarem aqui em Barcelos e também em São Pedro Fins. Não havia estruturas de apoio, não havia local para dormir. Fazer o Caminho de Santiago era mesmo uma aventura quase das cavernas. Se mesmo com estes albergues todos têm por aí fora, que fará sem eles. Exatamente. Pois. E nos últimos 20 anos surgiu tudo, desde as marcações portanto, aos guias, aos albergues, e hoje em dia, portanto, passou a ser um pouco também um negócio, que é uma faceta um bocado mais negra do Caminho de Santiago, mas que é verdade, não vale a pena esconder. Claro. Mas o engraçado é que, por exemplo, aqui nós temos em Portugal uma peregrinação forte a Fátima, correto? Sim. Não sei se vocês já fizeram a peregrinação a Fátima alguma vez. A pé? Pronto. Não, obrigado. Só se for mesmo necessário, senão é muito longe. Sabe um dia? E também nunca se sabe. É assim, os caminhos de Santiago, pior ainda. Pronto. Eu fui uma vez ao Sameiro e no dia seguinte não andava, doía-me os joelhos de uma maneira e os tornozelos que já não podia mais. Tem que ter alguma preparação. Pois, eu fui assim, tal.
o caminho de Santiago ou qualquer peregrinação é feita ao ritmo do peregrino, não é? Se ele tiver tempo, ele define as etapas, as paragens, não tem que ser feita a correr. Não pode. Pronto, não é? Nem tem que ser feita toda uma vez. E depois os caminhos de Santiago, é pelo meio do monte, é por estradas, é caminhos, é sobe, desce, é pedras e não sei o que mais, não é? Pronto, exatamente. Pois. Era aí um dos fatores que eu queria chegar, que é esta peregrinação a Santiago difere da peregrinação a Fátima, porque pelo enquanto traçado. Exatamente. Os para Fátima vão por estradas, por itinerários, por zonas asfaltadas, digamos assim, e os peregrinos de Santiago vão pelas rotas históricas, pelos montes, campos, etc., vilas históricas. O cenário é completamente diferente. E também o peregrino de Santiago tem uma estrutura de apoio montada. A cada par de quilómetros temos um albergue portanto, o peregrino de Fátima agora já começa a aparecer, mas não tem essa estrutura. Geralmente é feita em menos dias, feita de forma mais rápida, etc. Portanto, o perfil do peregrino é muito diferente. Muito. Embora os motivos sejam os mesmos. O motivo real possam ser os mesmos, religiosos. Basicamente, sim. Mas, na verdade, vamos depois mais para a frente ver que, sim, enquanto que o de Fátima é mesmo mais religioso, o que o move é mesmo isso, o caminho de Santiago hoje em dia, a percentagem de peregrinos com motivo religioso é cada vez menor e o motivo, portanto, de desporto, de convívio, ou até turístico, é cada vez maior. Sim, sim. Nuno, temos estrangeiros, turistas, a fazer também os caminhos de Santiago? Deve ser a maior parte. Ou seja, sim, pelo vosso albergue passam turistas estrangeiros? Mais estrangeiros que portugueses, sim. Aliás, todos os meses nós temos uma média mínima de umas 20 nacionalidades diferentes nos meses de pico, que é o mês maior. Por acaso coincide com Fátima, é o mês de maio. Maio é o mês, portanto, com mais peregrinos do ano, embora se possa pensar que seja agosto ou julho, por exemplo. É maio. Chegámos a ter, eu contei em 2019, chegámos a ter 85 nacionalidades diferentes. Jesus. Só que o top 5, pelo menos eu desde que estou à frente desta associação e do albergue, desde 2017, o top 5 de países tem sido sempre o mesmo. O número 1, Espanha. Mas isto não. Não, mas eu vou dar mais uma hipótese para vocês tentarem acertar. Alemanha. Qual é que é o país número 1 desde a abertura do albergue em 2010? Alemanha, não? Não é Espanha. Alemanha. Inglaterra. Alemanha. São os alemães? Os alemães é o número 1 de peregrinos aqui no caminho central português e também nos outros caminhos, pelo que eu tenho visto de estatística. É o número 1 desde 2010, mas o número 1 destacado. Estamos a falar de só os alemães fazem 40 e tal % é cada armário, meu. Estamos a falar, por exemplo, se no mês temos 500 pessoas, 300 são alemães. Sempre. Muito Depois grande. temos uma alternância entre o segundo, terceiro e quarto, entre Espanha, Portugal e Itália. Portanto, estes países latinos também têm forte ligação ao caminho de Santiago. Depois surge em quinto e sexto alguns países também, assim, por exemplo, num ano surge a Polónia, no outro ano pode surgir a Holanda, vai depender um bocadito do ano em questão, mas geralmente o top 5 é sempre Alemanha, Portugal, Espanha, Itália e depois um quinto, geralmente nórdico. Sempre assim. É isso que eu tenho aqui visto sempre ao longo dos anos. Nuno, é seguro fazer os caminhos de Santiago ou ainda há os seus perigos? Ou seja, perigo de seres assaltado, não é? É seguro. Como em tudo. Segundo você falas, os caminhos são feitos por montes,
há sempre aquela coisa de ser duas já tive histórias. É assim, o caminho passa por zonas um pouco mais isoladas, mas também não estamos a falar de quilómetros e quilómetros em zonas isoladas, como é óbvio que quer a parte portuguesa, quer a parte espanhola, tem sempre povoamentos, casas, mas não vale a pena também esconder. Ao longo destes anos tem-se avistado, portanto, tem algumas ocorrências, têm sido registradas algumas ocorrências, quer no albergue com relatos, quer na polícia depois com telefonemas para a polícia. Basicamente o que acontece é que há o grande perigo não é o roubo, não é nada violento, é os exibicionistas. Esse é que é o grande problema legal do caminho, é que há uma série de exibicionistas sexuais, digamos assim, portanto, se exibem quando alguns peregrinos passam em certas zonas. Mais as mulheres e grupos de mulheres. Sim, sim. Também temos que ver, portanto, o alvo deles. Há quem venha fazer o caminho sozinho, há quem venha fazer em família e há quem venha fazer em grupo. Basicamente, vêm nestas três situações. Há muitos sozinhos? Há muitos sozinhos. Há muitas pessoas. Eu sozinho não fazia. Por exemplo, quando vos pedem uma opinião para fazer os caminhos de Santiago, o que é que vocês aconselham a fazer sozinho, fazer em grupo? É melhor. O caminho feito sozinho é perfeitamente seguro. O que temos que tentar perceber é qual é a motivação da pessoa para fazer o caminho. Há pessoas que vêm fazer o caminho, querem um tempo para elas, querem fazer uma introspeção, querem caminhar, querem estar longe do seu dia-a-dia e sozinhos estão melhor. E às vezes ou querem fazer em família, que vêm com família, passar aqui um bom tempo e ter uma experiência para que todos recordarem, ou então vêm com um grupo de amigos para também ter essa experiência, mas pronto, vêm sempre assim em grupos, 4 ou 5 ou 6, ou de raparigas, ou de rapazes, às vezes mais velhos, mais novos. Há grupos mistos. É assim, uma coisa é certa, como o peregrino só pode pernoitar um dia, uma pernoita no albergue e seguir caminho, é o tradicional, a não ser que esteja doente ou esteja magoado, excepcionalmente poderá ficar mais do que uma noite. Todos os dias as caras são novas, e essa é uma grande é uma grande motivação para nós. Todos os dias temos pessoas novas, diferentes, novas histórias, novos países, tudo novo, sempre, todos os dias. Ias comentar o que é, Marcial? Não, pareceu-me que ias respirar fundo e eu já estava a ver. Pronto, agora diz. Só voltando aqui um bocadinho ou seja, os caminhos de Santiago aqui pela zona de Barcelos também é feito quase sempre, ou seja, tem um monte, mas também é feito junto ao mar. Certo? Não. Junto ao mar é uma coisa, este é o central. Pronto, olha, podemos já então pegar nesse mote e até falar um bocadinho sobre isso. Há muita gente que pergunta, então qual é o caminho? Há mais que um caminho? E é assim, eu costumo dizer, isto não há só um caminho na vida, não é? Vários caminhos vão dar a Santiago. O que há, ou o que havia até agora, eram certas rotas históricas que eram as mais usadas. Que era, por exemplo, o caminho, portanto, o nosso, aqui em Portugal chama-se... O nosso é o central, não é? É o caminho central português, que é o chamado português. Agora passou a ser chamado central, porquê? Porque surgiram outros caminhos, como o da costa, na costa, ou o caminho do interior, mas depois também há caminho... E há o caminho marítimo. Também, hoje em dia, nós podemos ir desde Tavira, por Porto Alegre, por Chaves, e chegar a Santiago. Exatamente. Mas as grandes rotas históricas é o caminho francês, que é o mais conhecido a nível mundial, e o mais feito. E esse caminho francês, portanto, percorre a parte norte de Espanha, portanto, começa
começa ali no final de França e vai até Santiago, são 800 km, é um caminho para fazer em 30 dias, pelo menos. Portanto, mas é o mais feito a nível mundial, o mais divulgado. A seguir vem o nosso, o caminho português, que é o mais percorrido. O caminho português, isso também conta um bocado da publicidade, não? Por tradição começa no Porto, mas pode começar em qualquer lado. Ou seja, nós temos hoje em dia pessoas que vêm de Lisboa, de Coimbra, de Fátima, sabe-se lá, não é? Mas por norma, também por uma questão de facilidade do aeroporto, etc. Começa no Porto, são 240 km até Santiago, mais ou menos para 9 dias, a andar a ver, digamos assim. Não temos que andar a correr, mas depois temos outros bastante conhecidos, como o Caminho do Norte, o Caminho Inglês, a Via da Prata, o Caminho Primitivo, que é o mais difícil, mas também é o mais bonito. Esse caminho é o mais bonito. Portanto, se me perguntarem qual é o caminho mais feito... Já lá foste? É o caminho francês. Se me perguntarem qual é o caminho mais bonito, é o Caminho Primitivo. E chama-se Primitivo porque é uma rota, digamos que é a rota mais aproximada à real histórica feita há séculos atrás. Isto porquê? Porque o que nós chamamos hoje de caminho central, portanto, os caminhos que percorre, já é uma versão um bocadinho alterada do que era, digamos assim, não é? Porquê? Porque também é para facilitar ao peregrino passar por zonas de apoio e por zonas, pronto, não menos isoladas, não é verdade? Pronto. Claro. Senão ele teria que seguir mesmo praticamente por... Se bem que ele em Barcelos ele vinha. Ele a Barcelos vinha sempre, porque Barcelos, caso não estejam cientes, Barcelos sempre teve um papel central no caminho de Santiago. Barcelos até basta tem história... Pela lenda do Galo, certo? Exatamente, foi, aliás. Só por aí vê-se logo. A lenda do Galo é feita por um peregrino. Com o caminho de Santiago. Claro. Com o caminho de Santiago, como é óbvio. Também a lenda do enforcado de Barcelos também tem a ver com Santiago, claro. Salvo por Santiago. A própria lenda de Pedra Furada, não sei se conhecem. Por acaso não conheço. Mas é palhota também agora, tem não é? a ver com peregrinos e com o caminho de Santiago. Portanto, Barcelos tem imensas... Ou seja, Nuno, tenho a minha curiosidade. Onde é que começa o caminho central que estamos aqui a falar? É como eu dizia, o caminho central Porto. Português no Porto. É do Porto a Santiago. É assim, isto de dizer começar... Não, eu estou a falar porque também já ouvi a falar que os caminhos de Santiago também começam em Braga. Também há variantes que vão por Braga, pode começar em Braga, pode ir a Braga e por outro lado, e como digo, quando dizemos um começar, temos que pôr sempre umas aspas, porque o início pode ser onde a gente entender, não é verdade? Pode vir de Lisboa já. Pronto. E muitos já vêm de Lisboa a caminhar e tudo. E não se pode dizer que não estejam a fazer o caminho de Santiago, entre aspas. Se eles estão numa rota para Santiago, ou se o destino é Santiago, eles estão no caminho de Santiago. Claro. Portanto, o destino é que faz o caminho, digamos assim. Agora, historicamente, e 95% das pessoas começa no Porto, o caminho. Aí é o início. Agora, onde ele para, o que faz, as etapas... Isso depois é com fazem eles. Desvios, isso é com eles. Aliás, o peregrino o ritmo é que entende. também. Exatamente. Ele é que entende o que tem que fazer, onde tem que parar. Tempo disponível, o cansaço. Ele prepara as etapas. Uns nem preparam, vêm assim um bocadinho à descoberta. Pronto, é tudo. É quando é melhor. E acreditem que já me apareceu muitas pessoas à frente. Caricatas, mas pronto. A sério. E agora a parte de inverno é sempre a parte onde aparece mais pessoas caricatas, sim. Claro. É. A parte do verão é mais até turística. Porque fazer os caminhos de Santiago agora no inverno deve ser... Olha, se for com estes dias que estão, não é mal todo. Não, mas por exemplo, como esteve dezembro, novembro e janeiro, onde estivemos aí com muita isso chuva... foi uma exceção. Deve ser complicado fazer os caminhos de Santiago. Sim, é mais difícil, é um bocadinho mais difícil, mas também fazer no pico do verão com calor também é bastante complicado. Também é. E com muita gente, há quem não goste de
de fazer o caminho quando ele está abarrotado, digamos assim, não é? E preferem alturas um bocadinho mais à vontade, digamos assim. Pronto, muita gente veste uma capa, uma roupa impermeável, uma mochila impermeável e facilmente domina os elementos. E muitos deles até como é que é dizer, o dominar desses elementos e do esforço é que faz geralmente o valer a pena fazer o caminho. Claro. Se não custar, não vale a pena, não é? O peregrino que chega ao vosso albergue, quanto é que paga por uma noite? Ou é gratuito? É assim, pronto, há diversas, dependendo do albergue, há tudo, a oferta é variada, há desde albergues com donativo, em que o peregrino deixa o que entender. Se bem que eu alerto para o facto de dizer que quando o albergue é por donativo não quer dizer que seja de graça. Atenção. Quando o albergue é por donativo, apenas dizemos que ele não tem um preço fixo estipulado, mas é de bom grado que o peregrino deixe um valor, já que usufruiu de um serviço, deixe um valor que acha justo. Que muitas vezes até deixam superior ao valor fixo que nós cobramos. Nós Exatamente. Aqui no albergue de São Fins, o preço é de 5 euros por noite, por peregrino. Portanto, ele tem um sítio para descansar, mesas, sofás, uma pequena biblioteca, pode cozinhar, pode lavar a sua roupa, tomar um banhinho quente, uma caminha confortável, e no dia seguinte está pronto para, acho que por 5 euros, é um preço bastante acessível. O intuito aqui também não é, portanto, do município, é apenas cobrir os gastos básicos que tem com água e luz. Ou seja, Nuno, que já não é pouco. Do Porto até Santiago, cada município, ou seja, Porto, Vila de Conde, Póvoa, Barcelos, Viana, tem um albergue. E Ponta certo? Lima fica para quem? Sim. Póvoa já fica na costa. Já é da costa. E Vila de Conde também, Barcelos, Ponte Lima tem um albergue, ainda maior que o nosso, com 63 camas. E depois tem Valença, também tem Rubiães, por aí fora, e depois já entra na parte espanhola. E também porque depois também, assim, por exemplo, para ficar hoje no vosso albergue e amanhã tem que planear bem o dia para chegar ao próximo, não é? Sim. Convém que o peregrino planeie. Está no meio do caminho. Não, assim, há muitos que vêm um bocadinho à descoberta e enquanto vão andando, se acharem que têm que parar, eles param e ficam por aí. Ou seja, hoje em dia há tanta oferta. Portanto, há as chamadas main stages, que são as etapas pensadas, que são à volta de 25 a 30 km. Essa é a etapa normal. Portanto, por exemplo, um peregrino que pernoite em São Pedro Rates vai fazer 25 km até ao albergue Casa da Recoleta. Pernoita cá e no dia seguinte vai para Ponte Lima, são outros 25 km exatos. O nosso albergue, inclusive, está aqui no meio das main stages. O que acontece muitas vezes é que se o peregrino não quiser fazer os quilómetros, pode parar em Barcelos, no centro, só faz meia etapa e depois vem até ao nosso. Sim, depois já é com eles, não é? Depois, no dia seguinte, se não quiser ir até Ponte Lima, pode ir até Vitorino de Piães e ficar por aí, nessa zona. Tem várias casas que também já é de Ponte Lima, não é? E depois vai a Ponte Lima, e depois vai até outro, e etc. Hoje em dia há muita oferta no intermédio de privados. Mesmo nós aqui em Barcelos temos vários, não temos? Sim. Em Barcelos temos, por exemplo, temos o albergue mais conhecido, o albergue Cidade de Barcelos, que fica ali no centro. Temos o albergue Senhor do Galo, em Barcelinhos, no Rancho Folclórico, na Junta Freguesia. Temos o albergue Amigos da Montanha, também ali perto. Nessa zona aí, só aí está para aí do 2 ou 3, não é? Temos vários privados, vários hostels. Temos agora um que abriu também ali na Rosa Ramalho. Ou seja, a oferta em Barcelos é diversificada. A questão é que eles apareçam. Sim. Só para terem uma ideia, se calhar não tinham noção disso,
em Barcelos, em 2000, os dados são 2019, porque pronto, foi o ano... O antes ano, da pandemia. Entrou a pandemia, exatamente. Claro. Só em albergues, em Barcelos, pernoitaram temos 17 mil dormidas. 17 mil dormidas em albergues. Se contarmos com todos os estabelecimentos de alojamento, são 36 mil dormidas registradas em Barcelos. Mas para peregrinos? 2019. Para peregrinos e não só. Para peregrinos não só. Se for todos os alojamentos, são 36. Em albergues, 17 mil. Portanto, é metade. Já estamos a ver que metade das pessoas que perguntam em Barcelos são peregrinos. Pronto. E o que é preciso para ser peregrino? Não é? Mochila às costas. Não é preciso muito. Basta estar munido da sua identificação e vontade. E credencial de peregrino. No fundo é o que atesta que ele é um peregrino. Tem que ter uma credencial de peregrino? Tem que ter uma credencial que é carimbada. Onde é que se obtém essas credenciais? Portanto, essas credenciais compram-se ou nos albergues ou no posto de turismo dos vários municípios. Adquire-se a credencial. Que deve ser requisitada antes de iniciar. Convém ser, ou então adquirida no primeiro ponto de pernoita, digamos assim. No primeiro ponto de paragem. Exatamente. Compra aí, preenche, é carimbado no primeiro sítio e a partir daí, a cada etapa que faça, é efetuado um carimbo. E isso faz o quê? Faz com que depois, no próximo sítio de paragem, eu consiga ver o percurso dele e consiga atestar que ele é um verdadeiro peregrino e não apenas alguém a querer passar a noite. Exatamente. Além do aspecto físico dele, da roupa dele, da mochila dele, há muitas coisas que hoje em dia, pronto, é fácil identificar um peregrino e é fácil identificar alguém que não é peregrino. Então, quero dizer, pronto, já tive algumas tentativas. Já. Faço ideia. Já tentaram algumas pessoas, várias pessoas, em várias ocasiões, entrar no albergue, tentar ficar lá, e eu, pronto, dado que ele não estava munido de nenhuma característica de nada, eu optei por não fosse consentido a pernoita, porque ele não aparentava nada, muito menos chegar de táxi sem qualquer tipo com uma mala Samsonite, daquelas malas rígidas, né? Nenhum peregrino anda a fazer os caminhos com malas rígidas e de táxi ainda por cima. Mas acontece, há quem entende tudo. Sim, há quem entende tudo e mais alguma coisa. Há, por exemplo, quem chega lá, isso é a verdade, e não diga que não tem como pagar a pernoite, e nós, nesse caso, eu não vou questionar, portanto, não me compete a mim nem ao recepcionista. Mas quem está a fazer os caminhos de Santiago normalmente tem que ter algum dinheiro na carteira mesmo para almoçar ou jantar. Sim. Chegar lá e dizer, eu não tenho. Correto. Nesse caso, se falassem 5 euros, eu não tenho dinheiro para pagar. Isso é verdade. Assim, é um bocadinho também a desconfiar, não é? E assim, nós como é que é dizer? Nós fazemos sempre uma avaliação do peregrino, digamos assim, não é? Mas existem peregrinos, geralmente, que vêm fazer o percurso, isso é verdade, vêm fazer o caminho de Santiago e vêm quase com uma mão à frente e uma atrás. E são mesmo peregrinos do caminho, e pronto. Mas também não me compete a mim, como digo, questionar se ele tem ou se não tem. São os peregrinos que ele, se tiver, tem, se não tiver, ninguém fica fora da porta, atenção. Tem sempre uma cama, tem sempre um espaço, tem sempre usufrui de tudo como qualquer outro. Fica na mesma registado e tudo. Que é outra coisa importante. Portanto, para a segurança, nós fazemos, obviamente, um registro de todos os peregrinos com o nome, os BIs, passaportes, tudo. Convém. A cama onde ficou, o quarto onde ficou, porque às vezes pode haver algumas questões e precisamos saber. Porque já aconteceu pessoas que desapareceram, pessoas que vieram, portanto, que saíram do país de origem para fazer o caminho, que não deram satisfações à família que vinham para cá, e andou a polícia judiciária à procura da pessoa, onde é que ela estava.
onde é que pernoitou, quem foram os colegas de quarto, essas coisas todas, e já mais de uma ocasião veio equipas da polícia em busca de informações de se a pessoa X tinha pernoitado, em que dias foi, etc. Porque a pessoa estava dada como desaparecida no país de origem. Portanto, acontece isto. Vocês também, como todas as instituições, também têm um orçamento. É assim. Ou o município exatamente, caso, era isso. Portanto, esta associação, do qual eu atualmente estou na direção, junto com outros colegas, portanto, o intuito dessa associação é, no fundo, o benefício da freguesia, tirando atividades lúdicas, recreativas. Nós tentámos melhorar equipamentos e coisas na freguesia, e fazemos também a gestão do albergue. Mas o município, como dono do albergue, assegura o custo das contas correntes do albergue. Portanto, o município, obviamente sendo um edifício município, assegura a água, a luz, a internet, o telefone, e também assegura em horário laboral semanal um funcionário pago pelo município. Portanto, ele está a cargo da associação, mas é o município, por intermédio do protocolo, que assegura esse funcionário. A associação, por intermédio de voluntariado, e eu também faço isto em termos de voluntariado, pro bono, não tenho qualquer ganho, assegura os fins de semana, prolongamento do horário, feriados, férias de funcionário, etc. O que for preciso. E também, claro... Mesmo, por exemplo, vocês durante a noite têm sempre algum voluntário? Não, durante a noite não temos. Portanto, até uma determinada hora, não é? É. O albergue, e isto é igual para todos os albergues, o albergue funciona, portanto, está aberto ao público da parte da tarde, portanto, abre para recepcionar à tarde, uns abrem ao meio-dia, outros abrem às 2, o de Ponte Lima até abre às 3 da tarde, até porque é suposto a pessoa de manhã faz a etapa, não é verdade? E só chega à tarde à etapa seguinte. Para meia da tarde ou assim, para poder descansar. Portanto, de manhã é para limpezas, e vai etc. para a fresquinha, e à né? tarde abre. E, portanto, temos alguém sempre presencial até às 8 da noite. A partir daí, nós, portanto, naquele horário de verão, asseguramos o prolongamento do horário até às 10, com um voluntário, e depois fazemos o fecho do albergue. E eu pessoalmente também vou fazer muitas vezes o fecho. O que é o fecho? Portanto, é literalmente nós... Fechar a porta e não entra mais ninguém. Exatamente. O peregrino chega, obviamente é feita uma recepção acalorada, bem disposta, é sempre isto que eu digo a quem lá está na recepção, sempre boa disposição, sorridente, estar lá para responder às dúvidas que eles tenham, fazer o check-in de forma simples, não fazer muitas perguntas, não chatear as pessoas, explicar-lhe algumas regras básicas do albergue, horário de abertura, de fecho, qual é a porta de saída de manhã que ele tem que seguir, onde é que são as casas de banho, os quartos, a cozinha, etc. Pronto. Se bem que eles, pronto, já vem, aquilo, o albergue é quase auto-explicativo, não é? E depois, eu muitas vezes vou lá à noite, ou eu, ou outro colega meu, e fazemos o fecho da porta. Ou seja, a partir daí a porta está fechada, até para a segurança deles, não entra nem sai ninguém. Quer dizer, não sai ninguém, tem a porta de emergência, para eles saírem se querem sair. Mas basicamente ninguém consegue entrar, portanto eles estão seguros durante a noite, que ninguém entra para dentro do edifício, digamos assim. E de manhã eles saem pela portinha de emergência e vão à vida deles. Alguns às 4 da manhã, outros às 5, outros às 6, outros às 7, 8. Vão saindo, digamos assim. Pois é, conforme de cada um queira de arrancar para fazer a sua etapa, vai à hora que... No inverno dorme até mais tarde. Sim, naturalmente. No verão saem sempre às 4 da manhã, temos gente a sair. Claro, que é para apanhar a fresquinha. Só que
nós fazemos é também uma vigilância. Nós vigiamos as instalações, zelamos pelas instalações. Tem nós havido a temos câmaras de vigilância? segurança. Exato. Temos para assegurar que se houver algum roubo, algum maltratado, o partido Dos alguma coisa, equipamentos, etc. Nós, assim. exatamente. Saber quem foi. Exatamente, isso tudo. E a gestão diária, do dia a dia. Sabe como é que é? Há sempre coisas para fazer. Sim. Limpezas, só em limpezas são sempre muitas. Imagino ter 40 pessoas, aquelas casas de banho, como é que elas ficam? Pois. Só em papel higiênico, o orçamento para papel higiênico, caraças, a sério. Por falar em orçamentos, qual é o orçamento da vossa associação lá para a casa da Recoleta? Ou da associação ou mesmo assim, da casa? Nós não Não há temos orçamento? Não. O que nós fazemos é o seguinte. Portanto, como... Mas tens que ter um cálculo mais ou menos do que vais gastar. Sim. Já sabes, não é? Sim. Como o município assegura a maior parte das contas, não é óbvio? Sim, certo. Portanto, grande parte do valor está aí pago. Há que prestar E o contas ao município. Exatamente, e fazemos mensalmente, um relatório de contas e Pensei que fosse anual. Não, é mensal. Todos os meses fazemos um. É mais simples. Para eles saberem quantos clientes ficaram, etc. E tudo. Mas para além disso, temos digamos, portanto, um valor monetário que é transferido para assegurar material de limpeza do município, do albergue, desculpa. Portanto, recebemos um valor monetário anual para gastar em lexívia, lava-tudos, papel higiênico, pequenos arranjos, shampoos, amaciadores, coisas assim do género. São vocês que fornecem também? Sim, porque esses itens são de gasto rápido, correto? Um sabonete líquido para as mãos, por exemplo, ou um shampoo, um papel higiênico, isso é um item, uma lexívia, nós gastamos bastante nas limpezas, desinfecções, isso é um item de gasto rápido e tem que ser assegurado rapidamente, e portanto nós usamos a verba que o município dá, anual, para fazer essas compras. Não, eu estava a perguntar se vocês é que fornecem aos peregrinos o shampoo e amaciador e sabonete de mãos. Sim, nós temos sempre disponível, sempre. Okay. Eles têm secador de mão, têm shampoo, têm amaciador, têm as comodidades básicas. Numa pergunta durante Espera a um bocadinho. pandemia. Faltam 9 minutos para chegarmos ao fim da emissão, por isso. Já? Pois. Rápido. Eu disse. Nuno, durante a pandemia o albergue também funcionou ou também fechou completamente? É assim. Ou houveram peregrinos também? É assim, quando houve a pandemia, o albergue não fechou logo. Manteve-se aberto. Depois as regras sanitárias é que apertaram de tal forma em que, por exemplo, só podíamos ter um peregrino por divisão e um peregrino não podia partilhar o mesmo espaço físico que o outro e o albergue estava preparado para tudo menos isso, não é? Fomos obrigados a encerrar. Ele esteve encerrado durante um ano, mesmo encerrado. Depois abrimos com restrições, lotação só de, imaginemos, um quarto que dava para 12, passou a funcionar só com 4, para garantir o espaçamento de 2 metros entre camas, não sei o quê. As casas de banho passaram a ser só frequentadas à vez, para não haver pessoas ao mesmo tempo, não sei o quê. Mas pronto, foram tempos um bocadinho mais complicados de gerir, mas agora estamos novamente a todo vapor. E agora, sabes-me dizer uma coisa? Durante aquele período da pandemia que vocês estiveram encerrados, houveram peregrinos? Houveram, que havia pessoas a ligar, a bater à porta, e a ligar, a perguntar se o albergue está aberto. Nós tivemos que arranjar outros locais para eles experimentarem, com o apoio da Junta de Freguesia, que na altura que o albergue fechou, a Junta disponibilizou um espaço específico para eventuais peregrinos experimentarem. Sim, mas houve peregrinos, houve, sim senhor. Há sempre. Ou seja, a pandemia não parou
os peregrinos? Não, a pandemia não parou a vontade dos peregrinos a andarem. Agora, diminuiu, foi, claro, que passámos de... Eram escassos os peregrinos que andavam aí, mas não os impediu e logo que levantaram as restrições, foi encheu, logo... pum. Estavam à espera, meu. Como em todo lado, quando se levantaram as restrições de máscara. Ih, Jesus! Depois tivemos que fornecer kits a cada um, com gel, com uma máscara, um lençol descartável. Durante muito tempo fornecemos também, o município adquiriu e fornecia a cada um isso. Pronto, hoje em dia já ninguém sequer se lembra disso. Projetos para o futuro da vossa associação? Alargar, por exemplo, o albergue? É assim, pronto, alargar o albergue não está nas nossas mãos. Ou abrir outro? Até porque isso, como digo, é da responsabilidade do município. Mas agora, esperem um bocadinho. Há necessidade de alargar o albergue? Se tivesse mais camas, achas que... Narciso, agora é uma boa pergunta que você fez. É uma boa pergunta. Então. Porque pré-pandemia, nós vinhamos com um crescimento absurdo. O crescimento que houve de 2017, 18 para 19 foi absurdo. Uhum. E tudo fazia a crer que 2020 ia ser um ano para estourar mais recordes e por aí fora. E na por cima, era ano jacobeu. O ano 2019 foi o maior em termos turísticos, não é? Sim. E 2020, sendo o ano jacobeu, previa-se uma enchente como se não houvesse amanhã. Uhum. Pós-pandemia, houve certos costumes que ficaram incutidos nas pessoas, um bocadinho mais privacidade, e hoje em dia ligam-me muita gente a perguntar se tem acomodações privadas, mais privacidade, não sei o quê, e mudou um bocadinho a mentalidade. E eu hoje em dia, face aos números de agora, já não consigo dizer que será necessário aumentos no número de camas, nem nada disso. Acho que temos um número suficiente. Vamos ver agora o ano 2023 e 2024, a ver se houver aumentos, é na Costa. A Costa que está a bombar de caralho. Sim, acho que sim. Pelo menos já ouvi dizer isso. Mas eles vão voltar à casa. Eles voltam sempre à casa. Nem mais. Por isso faltam só 5 minutos em tempo útil. Temos 4. Marcial, queres contar mais alguma coisa? Não, assim, não quero mandar o Nuno embora, nem de perto nem de longe. Ainda temos, o que é que tens aí mais para nos dizer sobre o albergue? É exatamente o que é que faltou então aí por dizer. Uma curiosidade, não é para me gabar, mas o albergue municipal de Barcelos está muito bem cotado aqui no caminho português. Sempre sim. Com boas classificações, moderno, e limpo, com acolhimento praticamente permanente para os peregrinos, portanto, e com mais uma curiosidade, é que está preparado totalmente para albergar pessoas com deficiência. Sim, muito bom. Motora. Temos quartos sem escadas, temos quartos com portas mais largas só para cadeira de rodas, etc. E também há cadeirantes. E já recebemos, não muitos, admito, mas já recebemos, portanto, peregrinos em cadeiras de rodas. E também já recebemos peregrinos cegos lá. Vinham acompanhados com um grupo de apoio. Eu nunca fui lá. Mas já recebemos. E também, nesse caso, os animais estão proibidos dentro do albergue, animais de companhia, embora cada vez mais apareçam pessoas com cães, porque acham que o cão os caminha guias, peregrino. Mas o cão-guia é permitido. O cão-guia é a única exceção às regras do albergue, em que pode pernoitar no quarto junto ao dono. Até porque nós temos um quarto preparado só para esse
portanto, para quando surgir essa E vocês também questão. têm instalações prontas, porque se chegar algum peregrino com um cão e quiser pernoitar... Não, nós temos um espaço exterior, um jardim grande, mas temos também um espaço exterior, uma espécie de anexo, em que a pessoa pode deixar lá o seu cão, ele fica guardado, resguardado, fechado. Meus amigos, fechado. tenho Portanto, muita pena. Esta conversa correu muito bem, mas temos podem 2 minutos, nem isso, para as despedidas. Nuno, queres dizer alguma coisa aos peregrinos que visitam o vosso albergue? É assim, pronto. Espero que apareçam, visitem o albergue. Que apareçam outra vez, que fiquem venham em força, é seguro. Para ficar, serão sempre bem acolhidos. Temos 1 minuto passarão e certamente 20. Bons momentos de lá, de conversa. Claro que eu tive que aprender a falar inglês, senão não me safava, não é? E falas bem. Tanto fala bem inglês como espanhol. E não só. E pronto, nós chegou assim ao fim. Na reta final da nossa emissão. Voltamos de hoje 8 dias, neste mesmo horário, 18-19, com mais um convidado. Boa tarde. Esta é Onda Nacional. Pronto, e eu prometo voltar, não sei se de hoje a 8 dias, se noutra altura qualquer, conforme o Diamantino esteja disponível ou não, eu cá estarei para vos fazer melhor companhia. Ao sábado, 18-19, conversa entre amigos, no meu programa de segunda a sexta-feira, às 19, aqui na sua Onda Nacional. Conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira.